Olá, tudo bem com vocês? nós esperamos que vocês estejam bem nesse dia. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre saúde. Nós temos hoje um casal de amigos muito queridos e nós entendemos que saúde ela vai muito além da ausência de doenças. A saúde ela é tanto física como mental, como espiritual. E esse é o principal ponto que nós vamos tocar hoje. Uma saúde espiritual. Então, gente, os nossos convidados de hoje são muito especiais também. E eu vou aproveitar aqui para chamar eles, né, Fê? Sim. Então, chega aí, pastor Emerson, pastora Sheila. Vamos compartilhar da semente hoje, né? Sejam Amém. muito bem-vindos ao SemearCast, né? A nossa semeadura aqui, ela tem um objetivo, né? Que é lançar sementes. Nós acreditamos que quem nos ouve, certamente, se for uma boa terra, vai aprender muito, vai pegar muitas coisas e vai gerar muitos frutos. Amém, isso aí. Estão em casa. Primeiramente, obrigado pela confiança e pelo convite, né? Graças damos a Deus, acima de tudo, por este momento de estarmos reunidos e a nossa vida é isso, né? Semear. Isso aí. O semeador saiu a semear, então nós semeamos em todo o tempo, semeamos em todas as áreas, aonde estivermos estamos semeando para colher algo. Então, o nosso agradecimento mesmo, falo por mim, Sheila fala por ela agora, por este momento com vocês, tá? Amém, é uma honra mesmo, é um privilégio estar aqui nessa mesa, porque a gente sabe que onde tem mesa tem a presença, né? Amém. Então, é uma honra mesmo fazer parte desse projeto, porque eu sei que não é um projeto que nasceu no coração de vocês, Amém. mas eu sei que é um projeto que nasceu no coração de Deus, e quando nasce no coração dele, é ele que mantém, é ele que sustenta. Amém. Nós queremos conhecer vocês, nós conhecemos vocês, mas quem nos ouve talvez não conheça ainda. Nós gostaríamos que vocês se apresentassem, quem são vocês, o que vocês fazem, né? Vocês são pastores, né? Fale um pouco aí para a gente conhecer, para quem os ouve. Amém, eu acho que para começar, né, amor, dá para dizer assim que eu sou a Sheila do Emerson. Isso E aí. eu sou o Emerson da Sheila. Amém. Amém. Nós temos 2 filhos, né, que são nossos presentes de Deus, que é o Eric e a Yasmin. O Eric tem 9 anos, a Yasmin tem 2 aninhos. E somos casados há 13. 13 anos. 13 anos casados, mas estamos há 18 anos juntos. Já temos de maior, já. Isso Já aí. respondemos pelas nossas ações. Amém. Muito bem. E é isso aí, foi um propósito que Deus uniu, né? Uniu a nós. A gente não era merecedor, eu falo por mim agora, não era merecedor de tanto. Foi uma dádiva, por isso que a Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa encontra o presente de Deus. Então o Senhor me concedeu a honra, o privilégio de andar junto com essa mulher, que na verdade baseia muito daquilo que eu sou. É a minha auxiliadora literalmente, Amém. que sustenta os meus passos, tudo que eu faço, tudo que eu vivo, tudo que eu digo em prol daquilo que está me sustentando, que acima de tudo é Cristo Jesus, e debaixo da minha auxiliadora que tem me orientado, tem me lapidado todos os dias. Sim. Esses somos nós. Muito Somos legal. Emerson e Sheila, não somos um prefixo, nós não nascemos pastores, mas fomos gerados pastores. Sim. E o Senhor nos confiou isso. E se o Senhor nos confiou isso, a gente não faz nada além daquilo que Ele nos pede. Foi Ele que entregou um encargo sobre as nossas vidas. E esse encargo não é sobre a nossa capacidade, ele não se define sobre aquilo que eu acho, o que eu penso, Sim. se define aquilo que é a vontade dele. Então, aonde ele nos colocar, os ambientes que ele estabelecer, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, ali nós temos que ser a voz de Deus e aquilo que o Senhor quer fazer. O pastor Emerson e a pastora Sheila, eles não atuam apenas como pastores. Eles também são empresários na cidade de Sapiranga. A pastora Sheila tem uma loja infantil, que depois ela vai falar um pouquinho. O pastor Emerson tem uma empresa de calçados também, só para que as pessoas entendam, né, que às vezes a gente fala, o pastor, só que a gente conhece pastores que eles atuam somente como pastor, né? Eles não. Acho que vocês podem falar um pouquinho sobre esse negócio de vocês, né? Sim. Além da igreja, porque na verdade é isso, né? É além da igreja, né? Exato. Hoje, como eu digo que Deus deu um encargo pastoral sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, se me perguntar quantos membros tem na nossa igreja, eu vou dizer que pelo menos 80 mil, que é pelo menos a cidade de Sapiranga, foi delegado sobre a nossa tutela de cuidar, de orientar, e a minha empresa faz parte da minha igreja, Amém. naquilo que o Senhor condicionou a minha vida. Hoje nós temos
cerca de 55 funcionários, que na verdade são 55 famílias, que na verdade são 55 amigos, Sim. que na verdade são 55 ovelhas, na qual a gente precisa suprir, nutrir, orientar, proteger, e é aquilo que o Senhor nos deu, né? Então a gente trabalha assim, com a empresa, mas sempre linkado ela a um propósito. Então a gente não trabalha integralmente dentro de uma congregação, mas trabalha integralmente dentro de uma igreja, que é estabelecer a vontade de Deus, a vontade do Senhor, independente do ambiente que nós estamos inseridos. Então eu sou pastor empresário, ou empresário pastor, ou sou empresário e pastor e empresário. Somos dois juntos, Isso aí. da mesma maneira que a Sheila tem a sua empresa. Eu tenho a loja Yoyo Kids, que é ali no centro de Sapiranga. É uma loja e brechó. Quando ela nasceu, até eu me emociono, porque a loja veio para trazer dignidade para quem não tem condição hoje de comprar uma roupa nova, né, numa loja. Então, cada pessoa que entra lá, para mim, é eu poder fazer parte de não só trazer uma roupa, mas trazer também, às vezes, um amor, um carinho, uma palavra, né? Então, eu sempre digo, a gente sempre fala que em todo lugar onde a gente está, a gente tem que ser Ele, né? Ser o Senhor, Amém. manifestar o seu amor. E nasceu no coração de Deus a loja, né? Então, a gente aí assume com muita responsabilidade sobre aquilo que a gente faça como se tu estivesse fazendo por sempre. Então, a loja é algo que Deus nos deu, né? Eu e a Cris, que é a minha sócia, né? E estamos aí há 2 anos já com a loja. Amém. É um ponto muito importante isso, né? Que você traz sobre ter um propósito, né? Porque não é só ter uma empresa, mas tem um propósito para o qual ela existe, né? Então, acredito que esse é um ponto importante. Mas, para quem nos ouve, talvez a pessoa está se perguntando o que isso tem a ver com saúde. E eu acredito que nós entendemos que tem absolutamente tudo, né? Mas eu quero que vocês nos falem. O que tem a ver, qual é a conexão entre fé e saúde? O que é uma fé saudável? O que é uma espiritualidade saudável? Não sei se a gente pode chamar assim. Acredito que antes de nós abordar esse entendimento de o que é uma fé saudável, a gente precisa ter o entendimento correto do que é fé. Nós acreditamos e fomos daqui a pouco ensinados, muitas vezes assim, não mergulhamos no profundo daquilo que a palavra em si revela, da essência da fé. Mas a fé, ela vem daquilo que Deus fala, não daquilo que eu quero. Sim. Não daquilo que eu acho, ou daquilo que eu espero. A gente pode ter uma esperança em Cristo, uma esperança de que Ele pode fazer todas as coisas, e isso está totalmente correto. Só que a fé, ela é baseada na palavra do Senhor. Tanto que Romanos 8,17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então, como a gente vai ter uma fé saudável? Sabendo o que Deus está falando. Amém. Sabendo o que Ele falou. Sim. E hoje, a forma que vivemos no nosso dia a dia revela que as pessoas não buscam conhecer integralmente a vontade do Senhor, mas buscam depender do poder do Senhor. Então, entre o poder e a vontade há uma diferença longa. Deus pode todas as coisas? Pode, mas Ele quer aquilo que tu está pedindo? Então, a saúde espiritual na qual nós estamos nos referindo é viver debaixo de um propósito, ou segundo a vontade daquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Sim. Então, nós buscamos em inúmeros lugares, de inúmeras formas, a nossa vontade, e automaticamente aquilo está nos matando espiritualmente, está nos adoecendo espiritualmente. Por quê? Porque nós não estamos conhecendo a vontade. Tudo parte de um princípio. E o princípio é o Senhor. Tudo nasceu nele, tudo por meio dele, tudo para ele. São todas as coisas. Sim. Então, para nós termos uma vida saudável e plena, ela não pode se definir por circunstâncias contrárias e nem por enfermidades. Ela se define pela vontade do Senhor. E nós só saberemos ou só conheceremos se nós conhecer Ele. Entender quem Ele é, mergulhar nas Escrituras, entender o que a Bíblia, o que a palavra do Senhor revelou já sobre o momento, sobre aquilo que nós estamos vivendo. Sim. Então nós precisamos conhecer a fé no seu sentido original. Sim. A fé não é Deus fazer o que eu espero. A fé é eu viver segundo aquilo que Deus falou, segundo a palavra que Ele liberou. Nós compartilhamos algo esses dias, né? Como eles não estão sabendo, vou compartilhar com vocês de novo. Que quando
os discípulos foram instituídos pelo Senhor, assim, vamos para o outro lado da margem. Ele entra num barco com esses discípulos e ele liberou uma palavra. Ele disse, nós vamos para o outro lado da margem. Em meio à circunstância, ou em meio a essa caminhada, se levantou uma tempestade. O nosso intuito de fé é, Deus, eu sei que tu pode fazer. Sim. E ele pode. Sim. Mas o intuito de fé é confiar naquilo que ele já disse. E o que ele disse foi, nós vamos para o outro lado. Tanto que ele estava dentro do barco e estava dormindo. Então os discípulos o acordam Jesus, diz assim, você não vê que nós estamos morrendo, a gente vai perecer? E Jesus diz o que para ele? Homens de pequena fé. Então não é porque eles não tinham fé de acalmar a tempestade, eles não tinham fé de confiar naquilo que Deus havia falado. Então é isso, a gente precisa saber o que Deus fala. Entendi. E então quando nós falamos sobre que tudo está na Bíblia, né? É possível a gente embasar pela Bíblia que é necessário cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde física também? Ou a Bíblia só fala sobre saúde de fé? Como é que funciona isso? Diante de tudo aquilo que nós então conhecemos e estamos falando, né? O embasamento físico, ele na verdade ele vai revelar o teu sentimento. Sentimentos revelam aquilo que nós estamos vivendo, a forma que nós estamos plenos dentro de nós. Sim. E como então cuidar da nossa fé e entender que isso faz parte de cuidar do nosso físico, né? Da saúde. Lá em Timóteo, vou ler um texto aqui, Vontade. bem rapidinho. Claro. Sim. Timóteo, capítulo 4, versículo 8, fala assim, o exercício físico é de pouco proveitoso. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. O que a Bíblia está querendo dizer com isso aqui? Não é que um exercício físico não tem proveito. Não, ele tem proveito e muito. Mas se nós exercemos somente aquilo que é a nossa casca, mas não cuidar do interior e daquilo que é a atuação principal de Deus, de Jesus e do Espírito Santo na nossa vida, que é os nossos sentimentos, automaticamente nós estamos cuidando de uma casca e nós estamos cuidando do seu interior. Sim. A piedade, ela é de muito proveitosa. O que é a piedade? É cuidar do próximo. É amar a Deus acima de todas as coisas e é amar o teu próximo como a ti mesmo. Sim. E isso é um exercício físico, é um exercício emocional, um exercício espiritual. Sim. Da maneira em que eu trato as pessoas que estão ao meu redor, da maneira que eu consigo convergir aquilo que o Senhor faz através da minha vida, Ele está amplamente sendo cuidado e o meu corpo sendo cuidado para mim estar com os meus sentimentos plenos. E trazendo um crescimento também. Né? E trazendo um crescimento. Sim. Porque se eu estou bem espiritualmente e emocionalmente, aquilo ali vai me colocar em um lugar de cuidar também do meu físico. Sim. Então tem muita gente que está cuidando do seu corpo físico, mas está, na verdade, se escondendo de um lugar onde a sua mente, onde o seu emocional está abalada. Então ela está se colocando no lugar de esconderijo, não no lugar de liberdade. Então eu posso sim, eu devo cuidar da minha parte física, mas essa parte física ela tem que revelar quem eu estou sendo por dentro. Amém. Então infelizmente hoje nós temos em muitos lugares e muitas pessoas que estão se escondendo atrás de uma atividade física. Nossa. Porque a sua espiritualidade, o seu emocional encontra-se abalado. Então passou por uma decepção, eu vou lá erguer uns ferros. Sim. Passou por uma circunstância contrária, eu vou lá fazer um cardio. Não. Para tu ver como a espiritualidade, a nossa fé abalada, isso faz com que a gente busque a coisa certa, mas pelo motivo errado. Sim. E não basta fazer a coisa certa pelo motivo errado. Sim. A coisa certa precisa ser feita pelo motivo certo que está sendo feito. Sim. Bom, Para ser efetivo, né, pastor? Para ser efetivo. eu acredito que também isso vai de encontro ao que a pastora falou, né? Tem um negócio para entregar dignidade, né? Isso. Então não é só o exercício por si. O senhor acredita que é possível a gente entender que o exercício ele pode de alguma forma fortalecer a minha fé? Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida por esse fato de tu estar cuidando de todos os aspectos da tua vida. Tu está cuidando dele. Então, o cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito é em todos os aspectos. Sim. Vamos lá. Se nós falarmos somente então em cuidar do corpo, a gente vai falar sobre alimentação.
né? Certo. Falando sobre a alimentação, tu é o que tu come. Tem um Sim. ditado, uma frase, eu acho que diz, né? Tu é o que tu come. Sim. A fé e a espiritualidade é isso. Então, o que é o teu alimento? Do que nós temos nos alimentado? Então, aquilo que está sendo mostrado no físico, a mesma maneira vai mostrar no espiritual. Nós precisamos nos alimentar bem. E hoje nós temos vivendo num tempo, numa geração, que nós temos mesas fartas. Sim. Nós temos bandejas de todos os tipos, de todos os fast foods, de tudo aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Cabe a nós identificar aquilo que é saudável e aquilo que não é saudável. Aquilo que para o meu corpo, para a minha alma, para o meu espírito vai fazer bem e não vai fazer bem. Então, quais são as mesas que estamos sentando? Quais são os lugares que nós estamos atuando? Sim. Quais são as pessoas que nós estamos tendo por perto? Essas pessoas estão nos alimentando e nós estamos alimentando ela. Sim. Então, Exato. é necessário nós caminharmos dessa maneira, desse entendimento, que a nossa alimentação, e eu falo de alimentação agora falando do lado espiritual, o nosso maior alimento é a Bíblia, é a Sim. palavra do Senhor, é o Senhor revelado através das Escrituras. Isso precisa fazer fundamento, trazer um fundamento sobre a minha vida. É isso que revela aquilo que eu estou gerando, aquilo que eu estou fazendo. Uau. É importante isso. E uma coisa que eu acredito que é interessante a gente saber, vocês têm um cuidado específico, assim, o que vocês fazem para ter uma vida física saudável? Vocês fazem atividades físicas? Vou deixar a Sheila começar. Ela começou antes que eu. Na verdade, eu já treino desde 2005. Sim. Né? Que até no início, logo quando a gente se conheceu, Quase eu era 20 anos. praticamente... Há 20 anos. 18 anos. 18 anos, né? Eu era praticamente... Eu tinha um vício. Ah. Eu não conseguia ter esse equilíbrio de saber o que realmente era prioridade para mim, né? Até a única vez que quase que a gente se separou foi logo no início, porque eu não tinha esse equilíbrio. Eu vivia praticamente dentro da academia, então o meu prazer era estar lá. Né? Então, quando eu encontrei realmente o que realmente me dava prazer, né, que era, sim, o exercício me dava prazer, mas ele não me tirava realmente daquilo que realmente tinha valor, né? Eu comecei a entender isso, então, por isso que até o Emerson falou, deixa ela falar, porque Sim. eu entendo que realmente hoje eu sou realmente curada nisso, Amém. né? Sim. Foi uma área onde o Senhor me curou. Eu sei realmente o limite, né? Sim. Eu Sim. tenho esse equilíbrio. Hoje eu já treino há 18 anos, né, amor? 18. E Desde que nós começamos, desde que né? a gente começou, né? Orei muito, né, para que o Emerson gostasse de exercício, porque Ele não gostava? ele fugia de Puxa academia. E não gostar é uma palavra meio fraca, até era mais além disso, um pouco além de não gostar. Ele fugia, né, mas hoje ele criou um prazer, né, Morinho? Encontrou? Não é bem um prazer, né, a palavra, mas eu encontrei também uma linha de equilíbrio. Abriu. A necessidade, por isso que a palavra ela te instrui e ela te alimenta, e da mesma proporção que eu preciso cuidar do meu espiritual, cuidar da minha fé, eu preciso cuidar do meu físico. Preciso. Eu fico com uma frase que tu disse uma vez para certo amigo nosso aí, um amigo nosso de uma vez, que diz: Deus nos deu uma palavra e um cavalo. Sim. Se nós matar o cavalo, a palavra vai parar, uma mensagem, né? A mensagem vai parar de ser distribuída. Sim. Então eu preciso estar saudável. Sim. Não, isso não se trata de estética, de aparência, embora isso também nos ajude Sim. psicologicamente, emocionalmente, mas não se trata disso. Se trata de estar saudável para desempenhar na plenitude do trabalho que nos foi concedido. Sim. Amém. Isso Na aí. verdade, a gente também tem que entender que tu não pode fazer só quando tu tem vontade, né? Então a gente tem que fazer porque tem coisas que são necessárias tu fazer. Trazendo para a parte da fé, a mesma coisa. Nem sempre eu vou ter vontade de ler. Isso. Mas eu sei que eu necessito disso, né? O exercício é a mesma coisa. Nem sempre eu tenho vontade. Hoje eu treino às 6 da manhã. Não tenho vontade sempre de acordar às 6 da manhã. Mas eu entendo que é necessário, né? Sim. Sim. E uma coisa, nós estávamos com outro casal um tempo atrás aí, e uma das coisas que eles falaram foi sobre sobre entender o valor daquilo, né? Entender o valor de ter o seu autocuidado, né? E como isso ajuda na empresa, como isso ajuda em tudo. Né? Então é importante a gente saber como é necessário. Ajuda, né? ajuda na empresa, ajuda no teu particular, ajuda no teu relacionamento, ajuda no teu casamento, ajuda em todas as áreas. Sim, e uma das coisas que eles falavam foi sobre renúncia, né? É uma renúncia. Né? Abrir mão daqui a pouco do teu conforto. Sim. Né? Mas uma coisa que a pastora falou sobre era quase um vício. Né? Tu acredita que esse vício
ele deixou de ser vício quando? Porque tu continua praticando. Como é que tu entendeu isso? Eu acredito que era realmente uma escala de prioridade na minha vida, sabe? O exercício ele era a minha prioridade. E isso estava em desordem, Sim. né? Então, quando eu comecei a entender o que era realmente prioridade para mim, não que ela não seja, mas ela não é a primeira, né, na minha vida. Ajustou a escala. Eu ajustei a escala de prioridade na minha vida. Até uma chave liberada aí, né, pra gente, porque a gente precisa entender aonde que tá a falha, né? Aonde que a gente precisa equilibrar. Tu encontrar isso, né? E para ti, pastor, foi... Tu vê que teve alguma dificuldade em relação a esse extremo dela para te começar? O extremo dela te impulsionou a começar ou te impulsionou a ficar parado? O extremo dela me impulsionou a ficar parado. Porque não é basicamente em cima de uma teoria. Sim. Isso eu vou falar pura e simplesmente sentimental mesmo. Que a minha vida talvez pode ser que não seja possível para outros. Mas a gente tem, por natureza, querer sempre contradizer a outra pessoa do nosso lado ou daquilo que a gente não concorda, fazendo o contrário mesmo que não seja correto. Mas simplesmente pelo fato de querer dizer para ela que ela está errada, eu vou fazer errado também. Mas eu vou fazer um errado de uma outra maneira para que tu saiba que está errado. Então, por quê? Porque tudo necessita de um equilíbrio. Como a Sheila falou agora. Se nós não entender que necessita de um equilíbrio, nós vamos estar sempre nos dois extremos. Sim. Um querendo puxar para um lado, o outro querendo puxar para o outro, mas nenhum querendo entender e colocar a plenitude daquilo que é pleno mesmo, diante de Deus. Então, por muitos anos, não foi a minha prioridade, não foi mesmo, mas muito em consequência disso era porque eu queria não fazer como a Sheila estava fazendo, eu não queria ceder como ela estava fazendo. Até que a Sheila cedeu e disse assim, não, eu preciso alinhar isso aqui, ter a prioridade. A minha prioridade é a minha casa, a minha prioridade, em primeiro lugar, é o Senhor, a minha prioridade é a vontade dele. Mas isso aqui não vai ser deixado de lado. Isso aqui precisa ser feito também. Sim. Mas eu preciso alinhar as coisas. Da mesma medida, também tem a vontade daí. A Sheila falou agora também, não adianta eu querer achar que eu vou estar sempre com vontade de fazer. O que precisa ser feito independente da vontade que nós estamos tendo. Isso mesmo. A gente não pode se basear pelas emoções e pelos sentimentos. Nós precisamos ser eficazes naquilo. Então, sobre eficiência e eficácia tem uma certa diferença. Eficiência faz bem, o eficiente faz bem tudo o que for colocado para ele fazer. O eficaz faz bem o que precisa ser feito. Então, não é questão de tu fazer bem feito tudo. Tu precisa fazer o que precisa ser feito. Uau, isso é Muito bom. uma coisa pontual demais, né? Sim. Entender o que precisa ser feito da forma como Da precisa ser forma feito. como precisa ser feito. Eu acredito que nesse ponto a gente consegue pensar um pouquinho sobre existir então um extremo, um vício, né? É possível no ângulo espiritual assim, te entender que também existe uma espiritualidade doente? Existe. Existe pelo fato daquilo que nós falamos agora. Como que o meu corpo adoece? Ele, basicamente, o corpo físico adoece, principalmente pela uma má alimentação e uma má gestão de tempo, de temperatura, de clima. É como se começar o inverno agora e eu teria que andar de regata todo dia. Sim. Automaticamente eu estou indo contra aquilo que o cenário, que o clima ao meu redor está revelando. A espiritualidade doente, ela vai de acordo com aquilo que eu quero fazer, totalmente o contrário com aquilo que o clima está ambientado. Fora da estação. Fora da estação. Então, assim, eu estou vivendo uma vida desregrada, de qualquer forma, não estou me alimentando daquilo que é necessário para ter uma vida saudável, automaticamente eu estou adoecendo. Mas também o lado espiritual. Se eu não estiver centrado naquilo que o Criador, aquele que fez todas as coisas, aquele que delimitou todas as coisas e fez, automaticamente eu estaria adoecendo. E quanto a isso, ontem, essa semana, eu estava orando lá, nós tivemos um tempo de oração lá no colégio. Enquanto eu estava orando, a gente ora e pede para que Deus sare, né? Sim. A gente tem essa oração dentro de nós, assim, implícita, entre o cuidado da humanidade. Para que Deus sare a nossa terra, principalmente a nossa nação, pelos tempos, por esse momento que nós estamos vivendo. Sim. E vem muito o versículo lá de 2 Crônicas que vai falar, né, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei a vossa terra, sararei a vossa terra. E eu pensando sobre isso, Deus, sara essa terra. E Deus me mostrou 3 coisas bem rapidinhas para me compartilhar com vocês, né? Bem rapidinho. Que eu só dou um spoiler daquilo que Deus está comentando com o meu espírito nesses dias, tá? Então talvez tenha coisa a mais, mas eu vou dar um spoilerzinho. Que Deus assim, a gente não tem dificuldade de levar a pessoa doente ou quando nós estamos doentes até o médico. Muitas vezes a gente até pensa assim, não vou ir hoje, se eu piorar eu vou. Mas essa é a menor das dificuldades, de nós nos colocar diante do doutor, nos colocar diante do médico. E espiritualmente falando, então, que nós estamos falando mais da parte espiritual, nós muitas vezes que nos encontramos adoecidos, ou as pessoas até que não gostam de estar com o médico, elas se sentem a necessidade de estar diante do médico. Eu vou lá, por quê? Porque eu estou passando por um problema. Eu vou buscar Deus, por quê? Porque eu estou numa dificuldade. Eu vou buscar Deus, por quê? Porque eu estou passando num momento de turbulência. Então, nós buscamos o médico. Daí Deus assim, essa não é a maior dificuldade. Muitos me procuram. Muitos me buscam. Muitos me ouvem. Ou querem me ouvir. Então, quais são as dificuldades? Daí Deus pontuou 3 dificuldades que nós vivemos hoje. A primeira é não entender o que está escrito na receita. Essa é uma dificuldade, não é? Quando nós pegamos uma receita diante do médico, nós olhamos para aquela receita e assim, o que esse cara colocou aqui? Eu não entendo uma letra que está escrita aqui. Eu não entendo uma palavra do que ele colocou aqui. O que ele quer dizer com isso aqui? Então, a primeira dificuldade que nós encontramos é não entender o que a receita está dizendo. Automaticamente, eu vou procurar alguém que possa discernir aquilo que está escrito. Alguém que tenha um pouco mais de habilidade, alguém que já tenha mais ciência do que aquelas palavras juntas podem dizer. Então, se procura uma igreja, se procura um pastor, se procura um homem de Deus, uma mulher de Deus, para dar uma orientação. Daí vem a segunda dificuldade. A segunda dificuldade, depois que esse cara vem e fala o que está escrito nessa receita, é um preço a ser pago. Geralmente, um doutor ele vai colocar o remédio descrito original. Tem um original liberado de Deus sobre todas as circunstâncias. Daí hoje nós estamos vivendo num tempo do quê? Do genérico. Vamos procurar algo que não nos custe tanto, que seja mais barato, que eu não precise pagar um preço muito elevado. Então vamos fazer de alguma maneira, de algum modo que até pode ser que venha me trazer um resultado, mas que me custe pouco. Então, além de nós não entendermos a receita, quando a receita é revelada, eu não quero pagar todo o preço que está estipulado sobre ela. Em eu comprando o produto original ou o genérico, vem o terceiro ponto e nós encerramos aqui esse assunto. O terceiro ponto é, eu não gosto ou não me comprometo de terminar o tratamento. Por quê? Porque a partir do ponto que eu me sinto um pouquinho melhor, eu já acho que não tem necessidade de continuar o tratamento. Então, hoje, muitos buscam o médico, muitos ouvem o que ele está dizendo, poucos têm facilidade de entender por quê, porque aquilo ali não é uma rotina da vida deles. Aquilo ali não é... Por que um farmacêutico ou um médico de plantão vai conseguir discernir aquilo que está escrito? Porque aquilo ali faz parte da vida dele. É a essência dele. Ele tem familiaridade com aquelas palavras. Então, beleza. Não tem familiaridade ainda, busque alguém que tenha. Essa pessoa vai te passar a orientação daquilo que está sendo escrito. E aquilo que foi escrito é um preço. Eu quero pagar um preço menor. E na verdade, tu vê como isso a gente sempre fala, né? Que o natural revela o espiritual, né? Na atividade física não muda, né? Quando tu começa a fazer um exercício, tu começa a ver um resultado, daí tu já para, né? Então tu não tem essa constância. Na vida espiritual não é diferente, né? Então tu vai, tu busca, tu até tem um encontro com o Senhor, né? Algumas coisas começam a mudar dentro da tua casa, mas tu não consegue manter essa constância, né? E precisa ser constante, né? A gente é imediatista. Tanto daí do lado físico, falando do lado físico da nossa educação física, a gente vê um mês de trabalho físico e tu não viu um resultado, tu acha que aquilo ali não está fazendo efeito. O lado espiritual, eu estou lendo a Bíblia uma semana, estou lendo a Bíblia um mês, não entendi nada. Não tive revelação. Não tive nenhuma revelação, não tive nada do novo, não vi nenhum anjo.
Então não tá valendo tanto a pena assim. Sim. Você não via anjo, não tá bom. Você não sentia arrepio. Uau. Como que se a gente precisasse sentir algum arrepio para entender aquilo que Nossa. Deus está fazendo. Tem gente Isso é às vezes muito que nos forte. procura e fala isso, né? Ai, como é que eu faço pra sentir Deus, né? Eu não sinto. Sim. Mas a gente não busca ele porque a gente tem que sentir, né? Sim. A gente busca porque a gente sabe que ele tá ali, ele Uau. existe, né? Sim. Isso é a fé. Isso é Esse Tanto que a fé. Bíblia diz assim, não diz assim, sentir e ver, diz, provai. Provar e vede. Provai e vede que o Senhor é bom. Nossa, Amém. isso é muito forte. Uma coisa que eu acredito que é válido a gente pensar aqui, que existe no meio da saúde física, e eu acredito que se revela aqui também, que é os atalhos, né? Existem atalhos espirituais, ou as pessoas acham que existem? Não, ele pode até existir. Uhum. Eu acredito que ele possa até existir. Mas eu não concordo em pegar atalho na vida. Amém. Tá? Nós temos um processo. E falar em atalho fala da geração imediatista que nós vivemos. Sim. Um tempo de imediatismo, né? Que a gente precisa fazer com que as coisas aconteçam para ontem. Uhum. Aquilo que eu busquei agora, eu já quero a resposta. E sobre resposta, tem algo também que ontem na reunião que nós tivemos na igreja, o Senhor me falou sobre isso. E é uma coisa que eu falo, talvez eu precise mudar. Talvez, eu vou falar por mim agora, mas é quase que um jargão usado no nosso meio evangélico, que a gente diz que a gente precisa ser uma resposta para este mundo. Mas ontem, particularmente falando, o Senhor falou comigo sobre isso. A gente busca dar uma resposta para tudo, Sim. só que tem coisas que não há resposta. Uau. Tem coisas que não vão ser. E o que a gente busca em Deus? Resposta. Sim. Então, quando Jó começa a se lamentar diante do Senhor, ele faz 38 perguntas para Deus. E Deus, na resposta que ele faz para Jó, ele diz assim, onde é que tu estava, Jó? Quando eu delimitei as águas do mar? Onde tu estavas, onde eu estabeleci os céus e a terra? Onde é que tu estava? Tu não estava lá. Então, tem coisas que tu não precisa saber. Tem coisas que tu só precisa obedecer. Amém. Então, o ministério do Espírito Santo, atuando hoje na nossa vida e na humanidade, Sim. ele não se refere em dar respostas. E a Sim. gente acha que o Espírito Santo sempre vai dar uma resposta. Sim. Ele se revela em dar orientação. Amém. E orientação é diferente de resposta. Amém. Então, resposta vai falar sobre o mundo em dúvida. Sim. Orientação vai falar sobre o mundo perdido. E hoje, na verdade, muitas pessoas estão perdidas e achando que estão em dúvida. Então, o ministério do Espírito Santo, a nossa vida aqui na Terra, a minha vida como pastor, a sua vida como um educador físico, Sim. precisa ser de orientar as pessoas a fazerem o correto. Sim. E muitas vezes, em meio a essa orientação, só o processo dará a resposta. Não são palavras que vão te dizer o que tu precisa fazer. São meios de processos que tu precisa viver para que lá no fim tu obtenha, então, quem sabe, a resposta. E que tu busque o aperfeiçoamento, né? Busca Resultado. quando Deus chama Abraão e diz assim, ó, eu vou te dar um filho. Sim. Ele deu o filho. Ele teve fé de crer que, embora a sua incapacidade física, pela sua idade avançada, pela esterilidade da sua esposa, dele não poder ter esse filho, ele creu, ele teve fé que aquela palavra que Deus liberou aconteceria. Sim. Então, um dia, ele já teve esse filho, teve Isaac, e Deus pede esse filho para ele. Eu quero teu filho. Dentro de nós não geraria uma dúvida? Por quê? Tu me deu, eu não te pedi. Por que tu quer ele agora? Por que eu vou ter que sacrificar o meu filho? Mas então, ele procurou viver debaixo de uma resposta ou debaixo de uma orientação? Ele foi orientado, vai e sacrifica o teu filho. Tem coisas que não há resposta, Sim. simplesmente há obediência. Sim. Tu segue o processo, ele seguiu o processo, ele pegou seu filho, ele pegou o cutelo, ele pegou a lenha, ele pegou o fogo, ele levou até onde Deus havia orientado. Sim. Para que ali, naquele lugar que ele viveu todo o processo, viesse uma resposta. Mas a resposta não era nem o que ele precisava ouvir, é o que Deus precisava saber que ele iria fazer. Amém. Então, na nossa vida física, a gente não vai encontrar resposta para muitas coisas. A gente só precisa obedecer a orientação de quem tem a capacidade de orientar. Na espiritual, a mesma coisa. Tem resposta que a gente não vai obter, mas a gente vai receber uma orientação do Espírito Santo para que no final do processo, talvez, nós tenhamos uma resposta. Aqui, quando o pastor falou do atalho, eu até anotei aqui, o atalho ele faz fugir do processo, o que daí faz com que tu tenha que daqui a pouco iniciar todo o processo de novo. Enquanto tu continuar buscando atalhos,
mais longe tu tá do teu processo, até de chegar no teu propósito, né? E daí tu tem que estar sempre nesse círculo vicioso, né? Para nós entender um pouquinho assim, um trajeto que nós temos ele definido. Sim. O trajeto ele está definido. Talvez se nós pegarmos até um GPS hoje, o nosso GPS, se nós formos daqui a Porto Alegre e tiver um engarrafamento lá em São Leopoldo, o nosso GPS já vai dizer que talvez tenha um engarrafamento lá na frente, vai mostrar lá uma área vermelha. Então, até em meio ao trajeto original, Deus já está dizendo, aqui na frente vai ter um percalço. Sim. Mas é só um percalço. O atalho faz com que a gente busque alternativas. E a alternativa é humana. Sim. Então, ali no GPS não está mostrando o que o atalho vai te trazer. Sim. Ele só está te mostrando o trajeto que tu traçou. Sim. Mas o atalho não está orientado, não está dizendo assim, não, vai por aqui, mas não vai por aqui, porque lá aqui vai ter um assalto, aqui vai ter uma batida, aqui vai ter um acidente. Não, ele só está dizendo que aqui vai ter um momento de engarrafamento. Sim. O atalho não vem numa orientação. Nós temos um exemplo disso, que né, no final do ano eu e a Michelle fomos passear, fomos tirar nossas férias, a gente fomos para uma praia em Santa Catarina. E a praia no mapa, né, no GPS, a gente tinha que fazer uma volta na lagoa lá para chegar na casa. E eu, né, com a minha inteligência sobrenatural, olhei no mapa e vi um outro caminho. Eu falei, cara, se eu pegar essa rua aqui, eu vou chegar... 18, era 20 quilômetros a 40 menos. quilômetros a menos. Falei, para 40 a menos, É vou... muita estrada. Mano, se arrependimento matasse, eu ficava lá. A gente entrou numa rua que eles ainda estavam construindo a rua. Cara, parecia que a gente estava no meio do mato, assim, ó. Era loucura. Parecia que a qualquer momento, a gente só passava um carro, qualquer momento a gente ia dar de cara num muro, num negócio assim, que não tinha... E daí não tinha como voltar também. Daí a gente foi fazendo o que, né? E esse é o processo, né? Quando no meio do caminho tu vê que não tem como voltar. Então, por isso que é necessário a gente entender as escolhas dos O caminhos. trajeto original estava traçado, tu ia andar um pouco mais, talvez ia estar mostrando que tu ia ter algum desvio, algum declínio, talvez ia ter um engarrafamento, mas ele estava traçado e estava orientado. Sim. E estava dizendo para ti os que tu... Mas fora do trajeto, no atalho, não há orientação. O atalho é busca nossa. É do nosso jeito mais fácil de adquirir aquilo que realmente a gente o quer ser dizer. humano ele tem muito assim, eu não quero sofrer, eu não quero passar por isso. Né? Então tu vai cortando o atalho, mas sendo que a própria dor vai te trazer um crescimento, né? Por quê? Porque hoje quando tu vai ter um treino, às vezes, a minha personal às vezes me dá uns treinos que pega um músculo assim que eu nunca imaginei que dói, né? Mas que foi necessário para aquele músculo, né? O Fê sabe mais. Ele estava ali dormindo. Tava ali. Só tinha que Mas ser acessado. Olha, falando na parte espiritual, eu já tive muitas dores na minha vida, né, na minha infância, que hoje eu entendo. Sim. Né, o porquê eu passei por isso, né? E hoje são áreas em que hoje eu sou curada e que eu ajudo outras pessoas também a passar por esse processo. Por isso que é necessário passar E pelo foi caminho. necessário. Então hoje eu entendo o porquê, porque eu nunca duvidei que o Senhor estivesse ali. Sim. Né, eu sabia que Ele estava ali. Né? Sim, Marquei. Falando sobre isso, né? Quando a gente se submete a todo o processo, tanto físico quanto espiritual, nós apenas não saberemos ter como o privilégio de ter chegado ao final, como nós também saberemos orientar quem está lá no começo do processo. Pode funcionar só para mim. Sim. Pode não funcionar para ti. Acho- Pode ser até que a gente encontre êxito em meio ao atalho. Sim. Mas ele vai funcionar por mim. Sim. Talvez ele não vai funcionar para ti, mas um trajeto traçado ele funciona para todos, para ambos. E entra aquilo que às vezes tu fala, né, amor, na escola, né, que não significa que tá dando certo, que é o certo, né? Isso Exato. aí. Sim. Não significa que tá funcionando, que é a forma como Deus quer que Ó, seja. uma coisa que vocês falaram antes sobre a receita, né? E eu acredito que vocês vão confirmar se é ou não. Mas para a gente procurar ajuda quando eu estou doente, eu vou em alguém que consegue ler a receita, né? Tu acha que isso a gente pode comparar com uma vida de igreja? E se eu posso comparar com uma vida de igreja, eu quero entrar na próxima pergunta, que é como é que eu posso desenvolver então uma espiritualidade saudável? Ele só não pode como deve. A gente deve estar nesse ambiente de ser orientado. A igreja, falando no congregacional, a gente também tem uma ótica, eu acredito assim, não errada, mas eu digo de uma forma divergente do que aquilo que ela foi instituída para ser.
A igreja em si, ela é uma casa de oração, é uma casa de reunião. Sim. Para quê? Para celebrarmos, para adorarmos ao Senhor e comumente partilharmos das nossas alegrias, mas também das nossas tristezas. Sim. Compartilhar as nossas conquistas, mas também partilhar as nossas fraquezas. Aquilo que nós perdemos, aquilo que nós ganhamos. E a igreja em si faz isso. A igreja, ela foi instituída para isso, para que nós estejamos juntos, em comunhão, partilhando daquilo que o Senhor nos concede, tanto Amém. bom quanto ruim. Então, uma igreja congregacional, para nós tratar de uma espiritualidade sadia, é nós olharmos, muitas vezes chegarmos num ambiente onde nós estamos para baixo, onde nós estamos fracos, onde nós estamos desanimados, e saber que tem uma pessoa ali que pode estar passando uma situação, muitas das vezes até piores do que a nossa, e nós chegar nesse lugar fraco, desanimado, sem alegria, e poder servir essa pessoa de uma maneira com que ela se sinta melhor. Sim. Então, isso é mútuo, uma espiritualidade sadia, nós temos comunhão, entendimento de que não é sobre mim, é sobre nós. Não é pai meu, é pai nosso. Sim. Não é sobre, ele não morreu por mim, ele morreu por nós. Então, tudo se faz na sua pluralidade. É onde o corpo de Cristo se revela. Onde ele é o cabeça, nós somos um corpo, membros de um corpo só, onde nós mutuamente nos ajudamos. Então, ter saúde espiritual é estar inserido num corpo. Porque como eu vou ter saúde como um membro fora de um corpo? Se nós amputarmos um minguinho, ele vai ficar verdinho ou vermelhinho um dia, Sim. 2 dias, no terceiro ele começa a apodrecer, no quinto ele não existe mais. É verdade. Porque ele está fora do organismo. A gente fala sobre... A igreja ela não é uma organização estática, Sim. mas ela é um organismo vivo. Sim. E o organismo vivo é o que flui para todos os membros, a mesma porção, para que tudo aquilo que está sendo liberado por Deus sirva para todos. A gente vai falar sobre isso, a gente fala sobre Jesus sendo a água viva, né? Sim. E muitos falam sobre... esses dias eu estava questionando sobre isso. Quando nós tomamos um gole d'água, a gente sabe que o corpo tem a necessidade física, tu sabe disso, né, Fê? Melhor do que eu. Sim. O corpo necessita da água. Sim. Mas agora, tu não consegue dizer para que órgão tu precisa daquela água. Tu não consegue dizer assim, eu quero essa água para o fígado, agora vou tomar um gole para o rim, eu vou tomar um gole para a retina, eu vou tomar um gole agora para o esôfago. Não. Sim. Tu simplesmente coloca a água para dentro. Aquela água sabe o lugar Onde que ela ela vai precisa ir, chegar. aonde ela precisa suprir, aonde ela precisa ser a nutrição daquele corpo. Sim. Num todo. Só que nós, como mesmo, muitas vezes queremos buscar essa água viva, que é Jesus, e delegar para ele aonde ele pode entrar, aonde ele pode ser inserido. E tem lugares na nossa vida que a gente para, não, aqui não precisa. Sim. Né? Aqui tu não precisa molhar, aqui tu não precisa chegar, não. Quando a água entra dentro, ela pega num todo. Então, Sim. quando a gente toma dessa água viva que é Jesus, ele vai nos pegar num todo. Sim, uma coisa que eu acho válido que você falou sobre, né, e daqui a pouco vocês vão me dizer se sim ou não, mas é possível então comparar uma igreja com, por exemplo, uma academia, em que as pessoas se reúnem para buscar uma vida mais saudável? A única coisa relevante, eu acredito, que distingue a igreja de uma academia, todos estão buscando uma saúde, Sim. só que uma academia vai buscar uma saúde Individual. singular, individualista, Sim. quando a igreja, embora muitos pensem também ser igual a uma academia, Sim. aonde vão buscar para si algo, não foi para isso que ela foi fundamentada. Sim. Na igreja, ela não se fundamenta em individualidade. Sim. Ela Sim, se fundamenta coletivo. em unidade, Que é muito Sim. forte. coletivo. Isso é um ponto muito importante. Muito. Então, assim, a igreja ela pode ser comparada sobre buscar uma saúde, sim, Sim. mas não individualista. Sim. Em coletividade, em corpo, em unidade, naquilo que Deus quer fazer. Não somente em mim, porque Ele vai fazer, Sim. mas o que Ele vai fazer através de mim. Exato. Então, eu indo numa academia, eu vou erguer um ferro lá, erguer um peso, aquilo ali não vai te afetar, porque Não. vai pegar somente em mim. Agora, eu indo em uma igreja, em eu buscando ao Senhor e eu querendo erguer esse peso, na verdade eu estou compartilhando o teu peso. Por quê? Porque é isso, andar em unidade o teu fardo é meu fardo. Dividir. Sim. O teu peso é meu peso. E a Se ca- nós unirmos as nossas forças na academia e querer levantar o mesmo peso, vai ficar mais liviano. Mas a Sim. academia também tem o poder de influência, né? Uau.
Porque também pode Sim. influenciar, né? Alguém vai te olhar e vai dizer, nossa, o que ela tá fazendo, Isso né? Que ela aí. tá com um corpo bonito, o que ele tá fazendo? Tá mais forte, emagreceu. Sim. Então, tu acaba influenciando também a pessoa a fazer aquilo que tu tá Isso é fazendo. uma coisa Sim. que eu comento porque eu trago isso para os pacientes que eu tenho, inclusive, né, que o ambiente, ele é extremamente espiritual. Sim. Né? As pessoas com quem tu te relaciona, os lugares onde tu vai, né? Se tu tá com pessoas saudáveis, inconscientemente tu ativa em ti uma chave que diz eu preciso ser mais saudável. Sim. Sim. Porque quando a gente eu uso esse exemplo bastante, quando tu coloca algo que é verdadeiro, original, Sim. do lado de um produto que ele é falsificado, a diferença grita. É gritante. Talvez se só o produto falso ele é visto de longe, Parece- ele até parece parece ser legal. Quando tu bota do lado do que é verdadeiro, Exato. aí a gente consegue É possível perceber. esconder, Exato. né? Né? Exato. Mas eu acho muito, muito interessante isso. E seria possível a gente pensar, então, que esse organismo vivo, ele tem doenças, certo? Tem. Mas como é que nós podemos, então, desenvolver ele de forma mais saudável? Se tivesse uma direção assim, como fazer esse lugar ser saudável? É nós entender unidade, entender corpo. Vou falar de novo sobre o que nós vivemos com a nossa filha, a Yasmin, quando ela tinha 1 dia de vida, ela precisou Sim. fazer uma cirurgia. Ela foi diagnosticada com um cisto no ovário, dentro ainda da barriga da Sheila, na gestação, e aquela doença, entre aspas, que estava dentro dela, precisava ser sanada. Quando ela nasceu, nós precisamos fazer a cirurgia, com 1 dia de vida, ela tinha rompido uma trompa. Rompido. Trompa e A ovário. trompa e o ovário dela havia se desprendido do organismo. Ela estava solta. Quer dizer, esse corpo estava adoecendo. Como que o corpo reagiu? Como que o corpo reagiu para fazer com que aquela trompa rompida, com que aquele ovário que estava solto, não prejudicasse todo o corpo? O estômago dela inchou e grudou contra a parede da barriga dela, e a trompa dela ficou grudada. Para quê? Nossa. Para que aquele organismo não ficasse solto, batendo Sim. lá dentro, talvez viesse a apodrecer, viesse a trazer uma infecção. Sim. O corpo sentiu a necessidade fisiológica de algo estar errado. Sim. Eu preciso pagar um preço, não é o meu trabalho. Sim. O meu trabalho de estômago é só guardar a comida ali, fazer a seleção e Sim. encaminhar para os seus lugares. Mas agora eu entendi que há algo errado. Sim. Então eu não vou pensar somente naquilo que eu preciso fazer ou naquilo que eu fui delegado a fazer, mas eu vou fazer algo além. Uau. Eu vou cuidar de um todo, eu vou cuidar de um corpo. Nossa, Eu vou isso é cuidar muito por quê? forte. Porque se este corpo, se esse membro que está solto, que está passando por essa dificuldade, se ele vier a trazer uma infecção, eu vou padecer. Então eu vou pagar um preço para que esse membro ele seja... Então quando a médica fez a cirurgia, abriu a Yasmin, viu que aquela trompa ela estava solta, mas ela não estava avulsa. Ela estava travada para que ela não gerasse um outro mal no corpo. Sim. Então é necessário sim a saúde, e nós, a partir do momento que nós entender que nós somos um corpo Sim. e que nós precisamos cuidar uns dos outros, a gente vai tanto ter uma referência para buscar, quanto a gente vai ser uma referência a ser buscada. Então nós precisamos estar em unidade. Muito, muito, muito poderoso isso. Uma das coisas que falamos antes, que é uma chave para nós, é que a resposta vem com o processo. Né? Quando nós entendemos que o corpo ele se molda para se proteger, ele protege o outro para se proteger, talvez tenha aí uma solução para muitos dos nossos problemas. Muito. Né? Achei pontual isso. Unidade. Acredito que nós podemos entrar um pouquinho naquilo que é o carro-chefe daquilo que vocês fazem, né? Nós sabemos que hoje vocês trabalham não exclusivamente, mas de forma mais pontual com famílias, né? Com casamento. Então, a gente gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, o que é que vocês fazem com esses casais aí, qual que é a receita, porque a gente sabe que muitas famílias tentam se aproximar de vocês, né? Isso a gente entende isso, nós queremos saber o que vocês pensam a respeito. Até é bem incrível, né, amor? Quando a gente foi... Hoje a gente congrega no Ministério Tempo de Resgate. A gente não falou no início, junto com a pastora da ilha, a pastora Giana, né? Que são os pastores presidentes lá da igreja, que fica em Sapiranga. E quando a gente foi convidado, né, amor, para cuidar da parte do Ministério de Casais e da igreja, foi... Na hora, assim, até o Emerson foi meio, né, amor? Não, né, amor? Lembra que tu disse assim... Porque realmente é uma área bem desafiadora, né? Sim. É uma área onde a gente vê hoje que
as pessoas hoje elas não conseguem mais ver que é possível haver uma restauração, né, numa família perdida. E a gente crê que hoje Deus tem feito coisas tão lindas, assim. Amém. Aquilo que... não sei se tu quer falar, amor. Posso falar? Pode falar, depois eu continuo falando. A gente tem um estudo, não é um estudo, é um trabalho em cima intitulado Escola do Casamento. Sim. Escola do Casamento, ela nasceu no nosso coração pela forma em que a gente abrange a nossa vida. Hoje tu só é um educador físico porque tu passou por um aperfeiçoamento, porque tu estudou para aquilo. Sim. Tu te voltou a entender todo um processo para que daí hoje tu fosse intitulado um educador físico. Né? Tu tem essa graduação, Sim. tu tem essa autoridade para falar a respeito. E nós tratamos aquilo que é mais precioso entregue por Deus, que é a família, que é aquilo que o Senhor guardou e é aquilo que Ele revela quem Ele é, porque Deus é um pai que tem um filho que está fazendo uma noiva para que haja um casamento. Sim. Então, Ele revela a essência daquilo que Ele é através de uma família. Sim. Ele aprova ele fazer através da família a revelação daquilo que Ele é. E aquilo que é mais precioso para nós achamos que podemos tratar e fazer de qualquer jeito. A gente busca, então, suprir as nossas carências e as nossas necessidades. E não entender o propósito a qual ela foi instituída. Nossa. E se eu não entender o propósito da minha família, eu vou sempre desistir na primeira oportunidade que eu encontrar que não me agrade, que não me supra a necessidade. Então a gente entende, quando a gente diz assim, o mundo entende que casamento é para tu ser feliz. Sim. Sendo que não foi isso que a Bíblia Sim. disse. Nossa. A Bíblia diz que um casamento é para que tu entenda o propósito e tu faça o outro feliz. Exato. Então nós buscamos felicidade no casamento para nós, aonde Sim. a gente deveria estar num lugar para fazer Sim, alguém pra feliz. servir. Se o casal então entender o seu propósito, o seu entendimento, aquilo que eles fizerem, eu vou estar fazendo tudo para que a Sheila seja feliz, ela vai estar... Então, não é que eu não vou ser feliz no casamento, não, tu vai, mas não é eu que vou buscar para mim, é a Sheila que vai me conceder. Amém. E eu vou conceder a ela. Vou fazer de tudo. Então, a área da escola do casamento é simples, bem simples. É simplesmente voltar ao plano original. Nossa. Por que ele foi instituído? De que maneira? De que forma? Como o Criador de todas as coisas planejou? O que ele determinou? E nós vivemos uma sociedade, um tempo, em que cada um pensa em si tão somente. Sim. Então, vamos casar por até aquilo... o motivo pelo qual o casal se une, né? Então, Exato. o casal se une hoje, talvez se tu perguntar para qualquer pessoa, até a mesma pessoa que está assistindo, né? Se perguntar o porquê tu se une com essa pessoa que está aí do teu lado, né? Então, quando tu viu ela, foi por uma atração, né? A beleza dela chamou tua atenção. Mas dificilmente tu casa para te entender o propósito, né? Sim. Por que eu me uni? Por que o Hermes, a gente está junto há 18 anos? Quando a gente se conheceu, a gente não tinha esse entendimento, né? Sim. Foi porque eu era bonita, né? Né? Esses olhos azuis me encantou, né? Mas a gente não se conheceu com o intuito de a gente tem um propósito para cumprir junto, né? Mas com o decorrer dessa Não foi por união... isso que nós nos unimos, mas nós só permanecemos porque entendemos. Isso aí. Nossa, muito poderoso isso. Uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, até se tu puder repetir para quem está nos ouvindo, porque eu imagino que algumas pessoas que nos ouvem, talvez agora a cabeça explodiu, que nem aquele... né? Eu não caso para ser feliz. Eu caso para fazer o outro feliz. Lá tem uma passagem em Deuteronômio que fala assim, que quando os homens de guerra casavam, eles não poderiam ir para a guerra. Sim. Durante 1 ano. Eu não vou lembrar o versículo, Sim. mas está na Bíblia, vamos ler. Vai ler. Ele fala assim, ó, este guerreiro que se casou, ele não é um que teve um filho, para tu ver, olha como a gente faz. Às vezes, hoje a gente tira tempo de 1 semana para quem tem um filho, mas na verdade ele era 1 ano para quem casava. Nossa. Esse cara que casar, ele não pode ir para a guerra, ele tem o intuito de ficar em casa e fazer sua esposa feliz. Assim a Bíblia diz. Uau. Nossa. Então, para tu ver como é muito além daquilo que eu quero para mim, mas aquilo que eu posso conceder. Então, nós estamos vivendo um cenário em que todos buscam a felicidade própria, em todas as áreas, todas as áreas. Mas nós não nos colocamos num lugar de ser a felicidade plena na vida de alguém. Sim. Assim como hoje nós buscamos em todos os aspectos da nossa vida ser abençoado, mas muito pouco se coloca num lugar de ser abençoador.
Então, quando Deus intitulou Abraão como o pai da fé, e sobre ele edificaria todas as famílias da terra, Sim. ele disse assim, Abraão, se tu uma bênção. Então, o que cabe a mim, Emerson, a Sheila, ao Felipe, ao Michele, ser neste tempo abençoado? Não, abençoador. Porque Deus, daí a sequência diz assim, ó, eu vou te abençoar, todos os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então eu não preciso buscar a bênção, eu preciso ser o abençoador que automaticamente ele está fazendo. Então nós precisamos focar em... A gente está falando sobre a escola do casamento, está falando sobre o matrimônio, beleza, vou focar em fazer a Sheila feliz. Mas eu vou focar também em ser uma bênção para o Felipe, ser uma bênção para a Michele, ser uma bênção para o meu funcionário, eu ser uma bênção para o meu irmão, eu ser uma bênção para minha mãe, para o meu pai, eu ser uma bênção para o meu vizinho. Em todos os aspectos, não procurar meios e formas com que aquelas pessoas me abençoem. Não, o que eu posso me colocar para abençoar? Eu vou fazer. Principalmente pelo fato de tu fazer algo querendo algo em troca, né? Sim. Nossa. Então, eu vou fazer algo pro Emerson para fazer ele feliz porque eu quero que ele me faça feliz. Sim, eu acredito que aqui a gente tem um ponto muito importante de entender o que é ser saudável, né? Isso. Porque tu percebe que, falando de família, falando de várias questões, até isso que você trouxe da Bíblia, né? É interessante. Quando eu vou fazer uma pergunta aqui para quem nos ouve, né? Pensar a respeito. Se você casou agora, imagina se você ficar um ano só com a tua esposa em casa, ou só com o teu marido. Isso para ti é uma bênção ou é um desafio? Um desafio? Porque isso vai sinalizar muito de como a gente tem que rever alguns conceitos. Sim. Né? Então é interessante eu pensar sobre o que é uma família saudável. Como é que a gente pode determinar uma? Com tudo isso que vocês falaram, eu também acho importante, né, Fê? Acredito que seja importante a gente salientar que nós somos frutos do pastor Emerson e da pastora Sheila, né? O nosso casamento é fruto deles. A gente entende isso. E não é só por isso que nós temos vocês aqui, muito pelo contrário, mas é por entender que aquilo que já foi gerado em nós também vai ajudar outras pessoas. O que é uma família saudável? A gente precisa entender de um princípio sobre um relacionamento, também ter uma casa saudável. A gente, quando planeja um casamento ou se planeja casar com alguém, nós cuidamos muito do aspecto subjetivo e não daquilo que é objetivo. Que é cuidar apenas daquilo que é aparente e não cuidar daquilo que é sobre edificação, sobre aquilo que tu vai sustentar, tudo que tu vai criar. Então, quando nós planejamos uma casa, se tu visualizar uma casa na tua mente agora, eu quero uma casa, duvido que você parou em primeiro momento para pensar quanto de ferro tu vai usar naquela casa, quanto de cimento tu vai precisar naquelas vigas, quanto que tu vai precisar gastar naquilo ali, duvido. Mas o que tu visualizou? Como ela vai ficar aparente, como os outros vão ver e eu vou ver. Sim. Qual é a casca, qual é a cor que eu vou botar? Sim. Quais os móveis que eu vou botar nessa sala? Sim. Nós estamos cuidando então do quê? Da aparência. Sim. Não estamos cuidando do quê? Do fundamento. Assim é uma família. Quando nós casamos, cuidamos assim, cara, eu quero ser feliz. Pode ser que eu tenha até 2 filhos, 3 filhos. Não, 1 filho só. Não, talvez eu nem quero ter filho. Então eu estou cuidando do aparente. Mas como que essa família vai permanecer fiel, unida, entregue uma a outra mutuamente, se ela tiver fundamento? Sim. Se ela não tiver princípio e fundamento, na primeira dificuldade ela rui. Então hoje a gente pode ter uma casa linda, mas quando vir uma tormenta, essa casa ruir, essa casa rachar, essa casa cair toda a tinta. Por quê? Porque ela não foi estabelecida sobre um fundamento saudável. Sim. Que Jesus, daí vamos voltar lá, por que a gente precisa ir para o princípio? Porque a gente precisa conhecer o que Jesus disse. Sim. Aquele que construiu sobre a rocha e construiu sobre a areia, os dois construíram. Mas quem permaneceu? Nossa. Quem estava sobre a rocha. Só que a gente pensa que são 2 terrenos diferentes. Sim. E não são 2 terrenos diferentes. A areia tinha para os 2. Sim. Só que o que preferiu, o que pagar um preço de construir sobre a rocha, foi aquele que cavou mais fundo. Exatamente. Que casou a tal ponto de encontrar a rocha, Nossa, que poderoso. é Cristo Jesus. Poderoso demais isso. E é um exemplo bem fácil para que a gente possa entender, né? Sim. Porque ele é fácil de visualizar e é fácil de tu contextualizar isso, Foca né? todas as tuas energias, tempo, dinheiro, tudo aquilo que tu tem, foca em fundamento, foca em princípio, para que tudo que tu construir em cima daquilo se sustente. Isso é uma família saudável. Isso é ter um casamento saudável, uma vida saudável. Por quê? Se nós estivermos bem na nossa casa, tudo flui.
Uau. Mas agora, se nós estivermos mal, nós podemos ter o melhor emprego, Sim. a melhor casa, o melhor carro, os filhos mais bonitos, mas se a nossa casa não está bem, tudo o resto não faz sentido. Sim. Todo o resto. Uau. Mas se nós tivermos uma casa bem, nós podemos estar passando por dificuldade, por turbulência, por tribulação, mas eu sei onde é o meu porto seguro. Amém. Eu sei o meu lugar de descanso. Eu sei onde é o lugar que eu vou chegar no final da tarde, vou tomar um chimarrão e tudo vai ficar lá fora, porque amanhã eu vou levantar de novo, vou fazer bem. Amém. Se hoje não deu, amanhã vai dar. Isso aí. Tem uma frase que até você já disse que eu acho muito válida aqui, é que uma família forte sustenta um ministério, mas o ministério forte não sustenta uma família. Não. É. Tu pode ser muito bom no que tu faz, Uhum. mas isso não te condiciona a ter uma família saudável, uma família Nossa. boa. Não te condiciona. Tantos que nós vimos em inúmeros casos, daí não vamos nem levar para o lado talvez só da igreja, vamos falar sobre empresas Sim. que tem muitos homens capacitados a ter impérios, mas que estão com a sua família fadada ao fracasso, onde seus filhos estão totalmente fora de um contexto de original daquilo que o Senhor queria, onde tem uma esposa talvez em casa desamparada, que não queria um empresário, que não queria um homem de dinheiro, mas queria um esposo, queria um Sim, amigo, sim. queria um companheiro, que independente daquilo, e muitos pensam isso, né? Que eu preciso fazer, adquirir, para que eu possa conceder às pessoas, à esposa, aos filhos, um lugar melhor. Mais Não, conforto, né? de mais conforto. Sendo que, na verdade, o maior segurança que a gente deveria de ter é ter a cumplicidade de um com o outro. Sim. Não existe segurança maior que essa. Não é o tanto de dinheiro que tu tem no banco que vai trazer segurança para tua casa. É Sim. o quanto vocês têm um do outro que, embora não tenham o dinheiro, vocês permanecem firmes. Uau. Embora vocês não tenham a ação monetária, aquilo ali não abala quem vocês são. Sim. Então, se vocês têm muito, vocês têm pouco, vocês são quem são. Isso aí, tu Amém. pode ter um sucesso na tua vida profissional, a gente pode ter um sucesso na vida pastoral, mas se a nossa casa não for um sucesso, a nossa casa não estiver alinhada, a gente é um fracassado. Sim. Exato. Então tu tem que entender onde tu tem sucesso na tua vida, né? Será que tu tem sucesso no quê? Talvez tu tenha sucesso no teu trabalho. Sim. Mas será que o mesmo sucesso que tu tem no teu trabalho, tu também tem sucesso na tua casa? Será que os teus filhos te olham como realmente um homem de sucesso, né? Será Nossa. que realmente tu é uma mulher de sucesso aí na tua casa? Eu acredito que a gente pode levar isso para aquilo que vocês falaram no começo, né? Quando vocês falaram da atividade física lá no princípio, né? Que era um esconderijo. Isso. Então é muito fácil a gente se esconder no sucesso profissional Exato. e esquecer que o que é o principal. Aquilo que realmente tem valor. Então é necessário fazer a segunda coisa que você falou, pastora, ajustar as prioridades, né? Sim. Prioridades. Muito importante. Uma coisa que eu acredito válido a gente entender aqui também é que, assim como na educação física lá, na minha área, existem muitas pessoas despreparadas, sem uma formação, que se dizem lá personagens, né? Ou que daqui a pouco tem uma formação e que estão oferecendo outro tipo de trabalho. Isso é uma coisa que é uma realidade da minha área. Vocês acreditam que dentro desse desenvolvimento saudável, desse desenvolvimento espiritual, existe aí os falsos personagens? Ai, Eita! a gente vai entrar no ano mais profundo. Como dizer, pastor, eu botava no vespeiro. Se bem que nós estamos vivendo o dia que tu pode ser o que tu acha que tu é, ou que tu pensa que tu é, Meu Deus. e não é a realidade que nós precisamos entender, não é essa a realidade, não é o que tu acha que tu é o que Deus te capacitou e te instituiu a ser. Isso. Então, existe muitos falsos médicos, falsos personagens, Nossa. falsos pastores, falsos orientadores. Por que falsos? Por causa que eles estão atribuindo num lugar que eles não têm autoridade. Sim. Conhecimento não é autoridade. Sim. Conhecimento é conhecimento. Então eu posso estar em um ambiente em que eu não tenho a autoridade necessária, mas que eu tenho plenos conhecimento. E conhecimento não é o que te sustenta. O que te sustenta é uma autoridade. Tanto que eu preciso dessa autoridade para entrar em lugares e acessar lugares que só o conhecimento não vão me dar acesso. Não vão me dar acesso. Assim a gente fala muito na escola do casamento. Sim. Sobre o casal. O casal, quando ele tem o seu diploma, e a gente bota aqui como um diploma, porque eu vou falar da tua área física hoje, da tua educação física, tu consegue acessar qualquer academia que tu quiser, porque tu tem um diploma, tu é formado naquilo.
E um casal, para ele viver a plenitude de entrar em ambientes em que nada vai barrar ele precisa ter o seu diploma. Ele precisa ter a sua autorização. Sim. E isso se faz como? Como um casamento segundo aquilo que Deus atribuiu. Sim. Então vai ter lugares na tua vida que se você é... Eu vou falar para os casais aqui? Sim. Só um spoilerzinho. Se você é casado, ajuntado, se você não está capacitado, se você não está com o seu diploma diante de Deus e diante dos homens, você vai entrar em muitos lugares, mas em muitos outros você não vai conseguir. Não tem o Não acesso. Não tem o acesso necessário para entrar naquele A lugar. legalidade, Tem a né? habilitação. Legalidade. Eu falo muito sobre habilitação. É como eu estar dirigindo com um carro com os documentos atrasados. Ou sem os documentos. Eu posso estar dirigindo, eu posso ir em muitos lugares. Só que na primeira barreira eu não vou seguir em frente. Sim. Por quê? Porque eu não tenho a habilitação necessária para prosseguir. Ali, na primeira barreira que chegar, ele vai olhar para mim e vai dizer, cadê a tua habilitação? Onde é que estão os documentos necessários? Nós vimos isso quando? Quando a gente foi um dia, a e a Sheila não éramos casados, apenas estava junto, nós tinha união estável, e nós fomos ser, acho que padrinhos de alguém, e perguntaram para nós no cartório se nós éramos casados. E nós dissemos sim. Daí assim, vocês têm a certidão, casamento? Eu digo, não, a gente não tem certidão, a gente só tem união estável. Então, assim, não, então vocês são solteiros. Ui. Vocês não são casados. Sim. Não, mas nós somos casados. Não, mas vocês são solteiros. Então, qual é o estado civil de vocês? Solteiro. Não é casado. Nossa. Aquilo ali deu um baque dentro de nós. Deu um baque, até juntamente com nós, o Elton e a Cíntia, que era a irmã da Sheila, meu cunhado, da mesma maneira, também foi dessa maneira também que eles também pensaram, não, tem alguma coisa errada. Sim. Então nós começamos esse processo juntos e nós dissemos, não tem como, então nós precisamos alinhar. Se eu sou casado, eu sou casado. Sim. Se eu tenho carro, eu tenho habilitação, eu tenho carteira de motorista e eu tenho esse IPVA pago. Sim. Eu preciso andar conforme a lei de Deus e a lei do homem me diz. Nossa. Então se eu preciso hoje ter uma família estável, saudável, eu preciso cuidar de todos os detalhes. A saúde é isso. Eu não posso cuidar somente do peitoral e esquecer as pernas, Sim. que é o que muitos fazem. Fala a verdade. Não falo por mim, né? Eu falo pelos outros aí que não fazem isso. Eu falo pros outros que não gostam de fazer perna. Por mim, não, né? Mas assim, O braço que eu preciso cuidar de um geral. Não Sim. adianta eu cuidar somente do braço para ficar grande e o resto definhar. Não, eu preciso cuidar de um âmbito geral, de todo o aspecto da minha casa. Então, para mim ter uma saúde plena, tudo precisa estar alinhado. Antigamente se dizia que era o corneto, né? O corneto. Não, o cone. Puxa vida, gente, é muito, muito legal isso e acredito que tem muitas chaves aqui, Sim. mas para a gente poder quase resumir, tá? Só quero fazer mais uma pergunta, pensando no conceito de saúde, tá? A saúde, a gente entende que não é só ausência de doença, mas muito se debate hoje como seria mais eficiente quando se fala sobre saúde, pensar em como prevenir para evitar uma doença do que tratar a própria doença. Quando a gente fala sobre uma espiritualidade saudável, tem como a gente prevenir para que eu não fique doente espiritualmente? Ou não tem como prevenir de tu não ficar doente. Acredito que tem como tu estar preparado para o dia mau. A Amém. Bíblia nos orienta como? Estejais preparado para o dia mau. Sim. Se ela está dizendo que eu tenho que estar preparado para o dia mau, ela está afirmando que o dia mau chegará. Sim. Então, quando nós pensamos em saúde física, da mesma maneira, a gente vai ficar mais cedo ou mais tarde gripado, Sim. adoecido, vai aparecer uma enfermidade que vai fora do contexto daquilo. Só que como eu estou para aquele cenário que eu estou agora? E daí se tratando de um corpo físico, se eu estiver bem espiritualmente falando, eu estou tranquilo. Porque independente da... a imunidade? Eu não estou autoimune, eu estou imunizado, que é diferente. Sim. Eu não vou combater com que ela não chegue, mas quando ela chegar, eu vou ter todos os anticorpos necessários para combater ela e extinguir com a vida dela. Sim. Sim. Então eu não vou ficar sempre adoecido. Não, a doença vai chegar, mas a imunidade que foi criada dentro de mim vai expelir ela mais cedo ou mais tarde. E da mesma maneira, na espiritualidade falando, é dessa forma. O dia mau se faz. E hoje, nós infelizmente não estamos cuidando muito disso. Vou falar então como uma igreja agora, e não a igreja Tempo de Resgate na qual nós residimos, mas sobre a igreja do Senhor. A gente não tem instruído a pessoa a se preparar para o dia mau. A gente, muito pelo contrário, tem
dito, ou pregado e falado inúmeras vezes em que Deus é bom, em que tu não precisa passar por isso, e tu tem que preparar as pessoas. Cara, Sim. no mundo tereis aflições, Sim. mas ter de bom ânimo. E o ter bom ânimo é entender que, embora a circunstância contrária venha, nós vamos passar por ela, nós vamos vencer ela. Sim. Nós não nos definimos pela circunstância, Sim. nós estamos passando por ela. Não é a circunstância que define quem nós somos como casal e como indivíduo. O que define quem eu sou é o que o Senhor disse. E o que o Senhor disse está dito. O que o Senhor falou está falado. Independente do cenário em que eu esteja. Sim. Quando a gente fala sobre exercício físico, a gente, né, pensa sobre ser saudável, sobre ter uma imunidade boa. A gente fala que eu tenho que me alimentar bem, que eu tenho que fazer uma atividade física, que eu tenho que tomar água, Sim. que eu tenho que ter um bom sono, que eu tenho que diminuir o nível de estresse. Se vocês pudessem numerar assim 3 ou 4 itens assim que é fundamental, que é indispensável para que eu tenha uma saúde espiritual preservada, forte, imunizada, o que seria? Você como o físico revela o espiritual. Sim. Sim. Se eu for falar com o educador físico vai dizer para mim assim, tu tem que te alimentar bem, tu tem que tomar 3 litros de água por dia, tá? Tu tem que dormir bem. São os princípios básicos para uma saúde Verdade. física. Princípios básicos. E para tu ver como esses princípios básicos não são obedecidos. Não são. A gente vai falar de uma grande maioria, a não ser que a pessoa esteja muito focada, mas uma grande maioria não age nesses princípios para ter o quê? Uma vida saudável. Aí, se nós vamos falar sobre, então, uma espiritualidade saudável, nós vamos falar sobre 3 princípios básicos. E se esses 3 princípios básicos não forem obedecidos, eles não vão também trazer o retorno necessário. Sim. Oração, leitura da palavra e jejum. Passar tempo com Deus, passar tempo conversando com Deus e passar tempo se entregando para Deus. São princípios básicos, é o beabá de aquele que pensa, que cogita querer conhecer a Cristo. Não conhecer pelo aquilo que os outros falam, conhecer pelo aquilo que ele é. Porque conhecer pela tua boca é uma coisa, conhecer pela boca dele é diferente. Saber ele falar comigo é uma coisa, tu me falar aquilo que ele está falando é diferente. Então eu ouvir a voz dele é uma coisa, eu ouvir a tua voz é outra. Então quando eu entender que há princípios que são imutáveis, que são inegociáveis para uma saúde, um personal lá, o Teixeira, me falou no começo do ano, ele falou sobre eu estava falando sobre dieta, falando com ele sobre dieta, né? Que eu precisava, eu acho que vou fazer uma dieta, vou fazer um regime, eu falei. Daí ele veio assim, depende do que tu quer, regime é uma coisa, dieta é outra. Regime tu vai comer um pouquinho melhor, tu não vai comer tanta porcaria. Agora dieta não, dieta é regrada. Tu vai comer a coisa certa, no tempo certo, na hora certa, regrado. E aquilo ali é para ser assim, dessa forma. Não, mas por que eu tenho que pesar? Por que eu tenho que saber? Porque é uma dieta. Ele está estabelecido em cima de algo que tu tem que fazer em cima disso aqui. E muita gente, que é mais fácil, vão fazer um regime. Vamos fazer até assim, até de vez em quando eu vou ouvir um louvor, até de vez em quando eu vou dar uma lida num versículo, até de vez em quando eu vou pegar um culto. Sim. Vou fazer um regime, tá? Hoje eu vou fazer o seguinte, hoje eu não vou assistir uma série e vou assistir uma ministração. Mas tu não tem aquilo ali como uma regra na tua vida. Sim. Onde tu vai deixar de fazer aquilo que não está te trazendo benefício nenhum e tu vai começar a fazer aquilo que, embora os teus olhos não estejam aparentemente trazendo momentaneamente a resposta, mas com que o processo vai te levar para um lugar desejado. Torna-se um hábito, né? Torna-se teu hábito. Então, se tu construir o teu hábito saudável fisicamente, tu vai encontrar o retorno que tu está pagando o preço para aquilo. Sim. Espiritualmente mesmo. Só vai adquirir o êxito daquilo que tu está buscando se tu for regrado naquilo, no princípio que tu precisa ter. Quer ter uma vida espiritualmente saudável? Oração, leitura da palavra e jejum. E sobre o viver em comunidade, assim, a igreja? Eu tenho que ir na igreja? Porque eu vou na academia, tá? Mas eu posso treinar em casa. Pode, né? Muda. Tem que ir na igreja. Por quê? Porque na igreja tu não vai pensar na singularidade. Em casa tu treina para ti. Sim. Na igreja tu vai pelos outros. Vou falar lá no início. É a metanoia, é a mudança de mente.
sair do Eu eu. posso, inclusive, estar indo na igreja e pensando em mim. Sim. Como Cristo age, como Cristo pensa. O que ele vai fazer lá na igreja? Ele vai por ele? Ele precisa ir lá por ele? Não, ele precisa ir lá por alguém. Por nós. Por que eu vou para lá? Por que eu vou para aquele ambiente? Para mim ser provisão para o meu irmão. Amém. Para mim ser uma orientação para ti. Sim. Para mim ser um sustento para a tua vida. Então, eu posso, como que eu não vou, por que as pessoas pensam assim, não preciso ir para a igreja porque eu posso falar com Deus? Não, tu pode, não, tu deve. Sim. É que tu pode falar com Deus em casa. Tanto que quando Mateus 6,6 fala, né? Quando quiseres falar ao Pai em secreto, entra no teu quarto, não você vai para a igreja. Então, para falar com Deus e conversar com Deus, há um lugar. Vai para o teu quarto, fecha a porta e ora. Mas então por que tem na igreja? Porque lá tu não vai para conversar simplesmente com Deus. Lá tu vai ser para ser uma orientação de Deus para alguém. Amém. Tu vai lá para partilhar aquilo que o Senhor tem concedido. Não, aquilo que tu conversou com ele no secreto, não foi para ti tão somente. Sim. Tu vai lá, conversa com ele no secreto, depois tu vai ali e partilha com teu irmão. Nossa. Compartilha com ele aquilo que tu tá fazendo. Tanto que assim, vamos falar sobre uma comida, né? É bom tu fazer uma comida assim, uma bonita, assim, tu fazer um prato bem decorado. É bom tu fazer e comer assim, sem ninguém ver, sozinho. É bom, tu vai te alimentar, mas não é o que Não tem é. graça. O que é? Por que a gente faz então toda uma decoração? A gente faz porque a gente quer partilhar com alguém. Exato. É o amor de querer repartir contigo aquilo que eu me dediquei para fazer. Sim. Então, o tempo que eu me dedico para estar com Deus, não é para mim comer sozinho. Eu dedico um tempo para estar com Deus para me poder compartilhar com vocês. Para mim, que eu possa servir uma mesa diante de vocês, que vocês se sintam alimentados com aquilo que nós estamos oferecendo. Bom. É dessa forma. Então, a unidade me tira de um lugar de ser apenas um espectador para ser um agente. Nossa. E a gente busca ser apenas um espectador daquilo que Deus quer fazer, Sim. mas não se coloca num lugar de agente para fazer aquilo que Deus quer fazer através de nós. Eu tenho um exemplo muito legal disso, até eu compartilhei nas minhas redes sociais. Tinha um café, cara, não posso falar o nome do café, né, porque não é nossa apoiadora. Não, mas tinha um café que eu queria muito tomar, e daí eu fui para um curso e tal, e daí lá tinha o tal do café, eu fui tomar. Só que eu tava sozinho, então eu tomei aquele café que eu tanto queria, mas eu não senti nada demais. Não teve graça. Eu só senti calor, tava gostosinho, mas foi diferente. Daí, algum tempo depois, eu e a Michelle fomos juntos para tomar aquele café. E foi totalmente diferente. Totalmente. Por quê? Porque a gente está partilhando. Isso. Então não é sobre comer, é sobre partilhar. Exato. Né? Exato. Que é o princípio da texto mesa. de 1 Coríntios capítulo 11, que é falar sobre a ceia do Senhor. A ceia a gente não se reúne para comer, a gente se reúne para compartilhar, para partilhar aquilo que o Senhor é. Então, um corpo, a igreja, ela não se define naquilo que Deus pode fazer para mim, mas aquilo que Ele quer fazer através de mim. Sim. Então, eu vou lá para me doar, para me servir, não para ser servido. Nossa. Para ser servido, eu sento no meu quarto, fecho a porta e Ele vai me servir, Ele vai me orientar, Ele vai me falar. A partir daquilo que eu recebo, eu entrego. Nossa. É essa forma. Para mim anotar aqui, porque eu anotei muita coisa aqui, mas você falou sobre deixar de ser espectador para ser Agente. agente. Isso é muito poderoso. E entra também a parte do casamento, né, amor? Quando a gente fala que quando tu casa, tu sai do lugar onde tu é servido e tu começa a servir, né? Exato. Nossa. Isso é muito forte, porque é uma coisa que, quando o propósito de Deus quando Ele fala assim, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á sua esposa e se tornarão uma só carne. A gente vai pegar sempre a área ele vai se unir a sua esposa mas tem uma relevância no deixará pai e mãe. Sim. Por quê? Essa relevância tu vai deixar um lugar em que tu foi servido a vida inteira, aonde eles te proveram a vida inteira, aonde eles te nutriram a vida inteira, e agora tu vai para um lugar onde tu vai começar a servir. Nossa. Tu vai mudar, é metanoia. Então, o deixar pai e mãe não é irrelevante, ele faz muito sentido. Porque eu vou sair de um lugar de ser servido e eu vou passar para um lugar de servidão. Sim. Então eu vou sair de um lugar onde eu sou apenas um espectador e eu vou me tornar um agente. Agora eu sirvo a minha esposa. Eu saí de um lugar onde minha mãe me servia, meu pai me servia, e eu entrei num outro ambiente onde eu sirvo a vida dela e ela me serve. Que é um outro estágio da tua vida. Sim. Então tu só se torna homem e mulher quando tu se atribui responsabilidade sobre a tua vida. Sim. Tu deixa de ser menino, tanto na fé quanto no nosso cotidiano, quando a responsabilidade sobre ti. Porque o meu filho hoje tem 9 anos e ele é apenas uma criança. Sim. E o que define ele ser uma criança? Ele não tem responsabilidade. Sim. A responsabilidade está sobre a minha vida. Então, enquanto ele não atribui responsabilidade sobre a vida dele, a partir de agora eu tenho uma casa,
eu tenho um lar, eu tenho uma família, agora eu sou responsável. Eu sou homem. Agora eu sou mulher. Eu entendi que agora eu saí de um patamar e fui para outro, saí de um cenário e fui para outro. Então, marido, esposa, casamentos que vivem em um lugar onde tu acha que tu é servido, tu não deixa de ser um menino. Nossa. Tu é criança, tu não cresceu ainda, tu não entrou nesse estágio ainda de responsabilidade. Tu está num lugar, tu continua num ambiente, saiu da casa do teu pai e da mãe e continua num lugar que tu acha que tu está ali para ser servido. Sim. E está totalmente errado. E fazendo aquilo que tu gosta. Aquilo que tu acha bom, aquilo que te traz prazer. E fazer o que é necessário, geralmente ou nem sempre vai te trazer prazer. Sim. Um homem, uma mulher, quando sai de sua casa 7 horas da manhã, 6:30 da manhã e vai trabalhar, não é porque ela tem prazer naquilo, mas porque ela tem responsabilidades acima Sim. daquilo. De atribuir sobre o lar, sobre a casa, sobre a família, um sustento, uma provisão. Então o casamento é a mesma coisa. Eu não faço porque é bom, porque eu gosto, porque eu tenho prazer. Eu faço porque é necessário. Sim. Eu sou responsável naquele lugar. Para quem ainda não conhecia, esse é o pastor Emerson, o pastor da cinta. Ele normalmente anda com ela. Eu até começo manso, depois eu vou... Só para iludir, depois a paulada pega. Acredito que foi proveitoso demais esse tempo. Sim. Para a gente encerrar, eu quero deixar um espaço para Você vocês. mas já... Já foi quase 1h30 aí, rapidinho. Não. Né? Mas enfim, eu quero que vocês deixem uma mensagem, algo que vocês querem falar para quem está nos ouvindo e que vocês façam algum convite aí, aquilo que faz sentido para vocês compartilhar. O espaço é todo de vocês. A gente sabe que vocês amam estar com a gente, né? Vamos deixar isso registrado Nós publicamente começamos aqui. Não pode passar A gente começou a falar e pensou, não, vamos falar o quê? Vai dar meia hora. Cara. Aham. Rapidinho, vai 2 horas aí. Passar uma mensagem. Isso aí. Vivam para a glória de Deus. Amém. Em todos os aspectos, físico, emocional e espiritual. Vivam para aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida. Conheçam ao Senhor. E uma coisa que eu sempre disse para a Sheila e digo para todos os casais... Pega essa aqui, Martim, Felipe. Obrigado. Eu sempre disse para a Sheila assim, eu preciso fazer com que a Sheila ame mais a Deus do que a mim. A Sheila precisa fazer com que eu ame mais a Deus do que a ela. Por quê? Porque o meu amor a Deus vai refletir naquilo, tudo que está abaixo de mim. Então, quanto mais eu amo ao Senhor, mais eu sei da minha responsabilidade, dos meus deveres, da minha fidelidade, do meu cuidado, da minha provisão, do meu sacerdócio dentro de casa, daquilo que eu preciso ser. Por quê? Porque eu amo tanto a Deus, eu amo de tal maneira a Ele que eu quero fazer só o que Ele gosta, só o que Ele quer, só a vontade dEle. E a vontade dele para minha casa, para minha empresa, para minha vida, está nele. Sim. Eu preciso amar ele de tal maneira, de conhecer ele de tal maneira que eu viva para aquilo que ele quer. E ele vai sempre querer com que eu seja um bom homem, um bom marido, um bom filho, um bom pai, um bom amigo, um bom pastor. E ele me orienta a ser este homem, me orienta a ser este marido, me orienta a ser este pai, me orienta a ser este pastor. Então, quanto mais tempo eu passo com ele, mais eu consigo trazer esse fruto para dentro da minha casa, para dentro da minha família. Mais eu revelo quem ele é. Aí a vontade dele. Então, o conselho é ame a Deus. Sim. Ame a Deus e viva para a glória dele. Que automaticamente a minha casa vai estar nutrida, vai estar suprida, vai ter a provisão, vai ter o amor incondicional, que não está baseado em circunstância, que ela não rege, não reage segundo aquilo que está ao nosso redor, mas Sim. segundo aquilo que Deus está falando, segundo aquilo que Deus está fazendo. Volta àquilo que eu falei lá no início, né? Que tudo que tu fizer, né, faça como se tu estivesse fazendo para o Senhor. Então hoje, quando eu tô dentro da minha casa, arrumando a minha casa, eu tô fazendo para o Senhor, eu não tô fazendo Amém. pro Emerson. Então quando eu tô na rua, né, eu me porto da forma como se o Senhor estivesse caminhando, só ele ali. Né? Quando eu tô numa fila de um banco e a fila tá gigante, eu preciso esperar, eu tenho compromisso, eu estou ali porque a minha forma de agir é para o Senhor, né? Amém. Então, a minha casa é minha responsabilidade, eu cuido dela porque antes de eu conhecer o Emerson, antes de eu ter a minha casa, foi o Senhor que me deu ela. Amém. Então, eu cuido dela para o Senhor. Um dia eu vou entregar ela para o Senhor. Né? A minha responsabilidade de cuidar dos meus filhos, eu estou cuidando de algo que o Senhor me deu. Né? Os meus filhos foi o Senhor que me deu. Meu esposo foi o Senhor que me deu. As minhas ovelhas foi o Senhor que me deu. Né? Os meus amigos foi o Senhor que me deu. Então, tudo que tu fizer, então eu acredito que é um recado, né, do Senhor para quem está assistindo, né? Então, se o Senhor te deu a tua casa, cuide,
é o Senhor que te deu, né? Então, tudo que tu tem foi o Senhor que te deu. Amém. Né, amor? Sim. Meu marido, né? Mas esse Deus é bom, né, amor? Esse Deus é bom contigo, né? Foi o Senhor que me deu, né? Sim. Então, A gente volta É pra isso, mano. metanoia. Metanoia. E o que vocês querem convidar esse povo aí pra alguma coisa? Quer convidar pra conhecer a igreja? Quer convidar pra escola? Quer Sim, convidar pra não- conhecer vocês, não as redes poderíamos deixar sociais? passar essa oportunidade, Com né? A gente é fominha. certeza. A gente trabalha, então, ou congrega no Ministério Tempo de Resgate, em Sapiranga, e já estamos expandindo as tendas, está indo para Tramandaí Ô, também. glória. Estamos andando, estamos nos movendo segundo aquilo que Deus está fazendo. Amém. Pastora Dair, pastora Jana estão nos orientando, estão caminhando, nós estamos andando com eles. Então a gente faz esse convite. Por enquanto ainda está até semana que vem. Semana que vem já começa a Tramandaí também. Nossa. Mas essa semana ainda só em Sapiranga, nós temos reuniões em quintas e domingo. E estão todos convidados para estar esse tempo conosco, conhecer a nossa vida. A gente fala de muita coisa boa aqui em 1h30, a gente falou só coisas legais, mas tem que ir lá Sim. conhecer nós para ver que nós não somos tão perfeitos assim. Para ver também a gente tem as nossas mazelas, a gente tem Sim. também as nossas divergências, e isso é família, isso é andar junto, é saber que a gente precisa se conhecer pleno. Então é muito bom vir aqui falar só de coisas boas, coisa edificante, coisas legais, mas no processo mesmo, atrás dos bastidores, atrás das cortinas também tem as suas arestas que precisam ser Sim. apagadas, né? Sim. E sobre a escola do casamento, a gente ainda faz ele somente presencial. Sim. A gente faz Ainda. 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 Porque ainda é uma relutância, acho que é só na minha vida, né? Sim. Porque eu gosto muito do olho no olho, parece que eu necessito disso. Sim. Por que você não faz um podcast? Por que não faz as aulas ministradas na internet? Porque eu não vou estar olhando no teu olho, eu não vou estar sentindo a tua dor, sentindo a tua necessidade. Mas a gente precisa também, né, receber dessas ferramentas que o Senhor nos dá. Mas Deus está trabalhando na nossa vida. Amém. Então hoje nós temos a escola do É o tempo casamento. certo, né, amor? É o tempo certo. Tudo nasce no tempo certo, né? A gente tem 2 turmas por ano. E nós estamos em meio Ó, a uma melhorou, turma. Fê, viu? Mas é só uma. Mas é só Hoje eu estou dando uma. 2. A gente está em meio a esse processo da primeira escola deste ano. A gente já está na 6ª, 7ª aula, né? Sim. Então, deste ano, nesse primeiro semestre já não tem mais como entrar, mas o segundo semestre está chegando. Sim. Quem quiser, então, fica o convite, nos procure, entre em contato com a Fê, redes com a rede sociais de social, vocês aí rede também. social. A gente vai estar passando tudo aquilo que vai levar para este lugar. É um lugar que tu vai morrer para muitas coisas. Sim. Isso Mas tu aí. vai nascer para umas bem melhor. Isso aí. Então a gente deixa esse convite, sim. Na verdade, o que revela uma árvore boa é um fruto, né? É o fruto que ela vai dar, né? Os frutos aqui. Aí, Amém. É tem nóis. alguns frutos aí já sendo revelados. Tem muitos outros, tem atrás das canas, tem Sim. coisa boa. aham. Boa. Então, se você é da região metropolitana aí, você pode nos visitar. Se você é do litoral, logo você vai nos visitar também. E essa é a nossa família. Eu acho que mais do que tudo, essa é a essência. Isso Né? aí. Saber com quem a gente caminha, e você saber com quem você caminha. E, de novo, nós voltamos para essa palavra, né? Metanoia. É um tempo de mudança de mente. E esse é o princípio. Por Romanos isso que 12. essas sementes estão sendo lançadas. Porque nós sabemos que você que nos ouve, certamente vai ser alcançado pela semente certa e algumas coisas vão ser viradas aí dentro. Amém. Então, nós, mais uma vez, agradecemos demais vocês, Amém. sem palavras, por esse tempo tão precioso. Nós amamos essa família. Isso aqui eu digo para o mundo. Nós amamos a casa de vocês demais e aprendemos Preciso. demais. E nós queremos também expandir o nosso agradecimento àqueles que estão nos ajudando, né? Sim. O lugar de propósito, que é onde estamos, né? É o nosso primeiro apoiador, primeiro incentivador a acreditar em nós, na Semear Cast, na Semear Saúde. E esse é o nosso princípio, cara. É um dando a mão pro outro, a gente vai juntos Unidade, né? construindo Voltamos unidade, um unidade. apoiando o outro. Já não se baseia mais só no que eu faço, não se baseia só naquilo que eu tenho, não, mas é eu, com aquilo que eu tenho eu te ajudo, com aquilo que tu tem tu me ajuda, e a gente cresce juntos. Amém. Se vocês que nos assistem querem fazer parte, a Semear Saúde então está expandindo aí a oportunidade para as empresas que entendam que faça sentido para elas isso. Né? Nós vamos estar abrindo aí um marketing, um merchan assim, porque isso aqui que nós vivemos é muito mais do que fazer merchan, mano. A gente está aqui para liberar semente, a gente está aqui para
gerar essa metanoia, para gerar oportunidade Amém. de acontecer essa metanoia. Mas, se isso faz sentido para você, e você queira nos ajudar, entre em contato com a gente aí, pode nos chamar lá nas nossas redes sociais. Nós vamos colocar um QR Code aqui em algum lugar nessa tela aí, né? A Mari já está sendo pressionada, né, Mari? Mas assim, vamos ter um QR Code aqui e isso vai fazer com que você possa nos ajudar, né, de alguma forma financeiramente, porque a semente, ela tem que ser comprada para você ser lançada. Sim. Amém. Né? Então, fique à vontade de nos procurar, mas entenda que nós aqui temos uma visão, nós temos uma direção. Então, se aquilo que você faz não está de acordo com a nossa direção, talvez você não faça parte. Amém? Porque nós temos princípios e nós estaremos sempre apoiados nele. Tá bom? Muito obrigado, família querida. Minha esposa maravilhosa. Preciso falar também, né, gente? Pastor Emerson, pastora Sheila, vocês sabem, né? Vocês moram no nosso coração. É uma honra sempre estar com vocês, é sempre uma honra ter esses momentos de mesa. A gente sempre aprende muito, né, Fê? A gente cresce muito, a gente tem uma troca muito saudável, assim, que é as sementes, né? As sementes são lançadas e depois a gente vê os frutos, né? Obrigada mais uma vez. O fruto sempre é maior que a semente, né? Amém. Glória a Deus. E que seja para gerar novos frutos, né? Amém. A Bíblia fala que o Senhor dá pão para o que come e semente para o que semeia. Então você pode sim escolher comer, mas é muito melhor a gente semear, né? Tem infinitamente mais. Então, meus queridos, mais uma vez, muito obrigado a você. Se você gostou desse podcast, mande para mais pessoas. Nos siga aqui, clica no sininho e todo sábado a gente vai ter uma nova mensagem, uma nova visão. Famílias que vão vir aqui para a gente poder falar sobre saúde. Nós temos cada semana um ponto específico. Nós já falamos sobre propósito, já falamos hoje sobre espiritualidade. Na próxima semana a gente vai estar falando sobre saúde física. Vamos ter aqui profissionais de várias áreas da saúde e de todas as áreas, porque saúde é muito mais do que somente ausência de doença. Saúde, ela é uma saúde plena, em que tudo colabora para que eu possa ser saudável. Certo, queridos? Desejamos que Deus abençoe a semana de vocês. E, mais uma vez, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade de vocês, por estarem com a gente até agora. E seguimos juntos aí, né? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.